Muito bem, boa noite, bem-vindo ao segundo programa Autárquicas 2013, que desta vez tem como convidado Pedro da Vinha Costa, presidente da Conselhia do Partido Social Democrata de Matosinhos e candidato à Câmara Municipal matosinhense. Antes de mais, eu começo por agradecer o facto de ter aceito o convite do programa Autárquicas 2013 e lanço-lhe já uma questão. Quem é Pedro da Vinha Costa? Antes de mais, boa noite, eu é que agradeço o vosso convite. E diretamente àquilo que me pergunta, eu sou um cidadão com 52 anos, sou advogado, sou divorciado, pai de 2 filhos que vivem comigo, um com 20 anos, outro com 17, nasci em Coimbra, portanto há 52 anos, vim viver para o Porto com 3 anos, acompanhando os meus pais que entretanto tinham acabado os seus estudos, vivi no Porto sempre, até que em 1995 fui para Lisboa para deputado à Assembleia da República. Estive em Lisboa durante cerca de 15 anos e regressei, entretanto, ao Porto, à minha profissão, à advocacia. Desde há 8 anos vivo em Matosinhos. Politicamente, como digo, fui deputado à Assembleia da República, fui presidente da Junta de Freguesia de Massarelos no Porto quando tinha 24 anos, fui presidente da Associação de Estudantes do liceu onde estudei, o Liceu Rodrigues de Freitas, e da Associação de Estudantes também da Universidade Católica do Porto, onde me formei. Fui membro da Comissão Política Nacional do PST com o professor Marcelo Rebelo de Sousa e com o Dr. Luís Marques Bentes, de quem fui chefe de gabinete, e sou este cidadão que está aqui à sua frente. O cidadão que agora quer candidatar-se à presidência da Câmara Municipal de Matosinhos, que argumentos é que apresenta nesta sua candidatura? Olha, os argumentos que apresento são os de alguém que, como resulta daquilo que disse, tem uma razoável experiência política, permita-me que o diga, e de alguém que conduziu a sua vida sempre com uma enorme paixão pela política e com uma recusa permanente em baixar os braços perante aquilo que considero errado. E em Matosinhos há coisas muito boas, mas há outras que estão muito erradas, na minha opinião, e que merecem por isso que nós arregacemos as mangas e que façamos tudo o que está ao nosso alcance para as alterar. Matosinhos é um concelho vizinho do Porto, é um concelho da área metropolitana do Porto, é um concelho que tem potencialidades incríveis, tem uma costa de mar fantástica, tem antes de tudo mais uma população com enormes potencialidades, e Matosinhos é um concelho que tem estado a perder peso a todos os níveis, tem estado a perder peso político na área metropolitana. Matosinhos ocupava uma vice-presidência da Junta Metropolitana e deixou de ocupar única e exclusivamente por vontade do Partido Socialista, que preferiu substituir o Presidente da Câmara de Matosinhos pelo Presidente da Câmara de Santo Tirso nessa vice-presidência. Matosinhos tem estado a perder na área da economia e na área do emprego para os concelhos limítrofes. Matosinhos não tem, deve ser provavelmente o único concelho do país que não tem uma zona industrial, um parque industrial. Tem uma zona industrial, mas não tem um parque industrial onde os investidores possam procurar terrenos para investir. Matosinhos tem estado a assistir ao declínio das suas pérolas, das suas joias da coroa, da restauração, por exemplo, que tem estado a perder sistematicamente clientela. Não lhe graça a iniciativa do Mar à Mesa, não lhe parece suficiente? O Mar à Mesa é, antes pelo contrário, o Mar à Mesa é a destruição da restauração de Matosinhos. Quem pensar que a restauração de Matosinhos se salva colocando uns barracos à porta dos restaurantes, está a destruir a restauração de Matosinhos. Matosinhos tem estado a perder clientela para a restauração do Porto, para a restauração de Vila Nova de Gaia e toca alegremente a orquestra da Câmara como se fosse o Titanic. Mas Matosinhos tem estado a perder noutras áreas, tem estado a perder na área do turismo, quando não somos capazes de aproveitar as potencialidades que o mar, que uma costa de mar fantástica nos dá, e deixamos que outros concelhos aproveitem muito melhor a sua costa de mar, a embelezem, a tornem muito mais agradável e muito mais atraente. Mas o terminal do Cruzeiro não lhe parece também uma boa alternativa para se cimentar? O terminal de Cruzeiros é uma ótima iniciativa, que não é da Câmara Municipal, convenhamos, não tem nada a ver com a Câmara Municipal, mas é muito bom que os cruzeiros venham a Matosinhos.
Agora, tal como está, Matosinhos não ganha nada com isso, porque os cruzeiros atracam em Matosinhos, os passageiros ou não saem do barco, ou saem do barco para apanhar caminhonetes para irem ao Douro ou para irem às Caves a Vila Nova de Gaia. Porquê? Porque Matosinhos não consegue, a estratégia que a Câmara delineou é uma estratégia completamente falhada. Nós temos que perceber que os cruzeiros, para conseguirmos apanhar os turistas em Matosinhos, temos que fazer duas coisas. A primeira coisa é vender o conceito de Matosinhos no sítio de onde eles partem. Não é quando eles chegam que eles vão decidir o que vão fazer. Essas excursões e tudo isso são vendidas a bordo. Portanto, os passageiros, quando venham de Miami e de outros cantos do mundo, já decidiram o que vão fazer, ou é durante a viagem que decidem o que vão fazer. E, portanto, Matosinhos tem de ser capaz de se afirmar justamente nesses pontos de partida. Por outro lado, Matosinhos tem que ter alguma coisa para mostrar às pessoas. Repare, Matosinhos tem, por exemplo, uma obra importantíssima, um espólio importantíssimo de grandes arquitetos. Do arquiteto Cisa Vieira, do arquiteto Soutinho, do arquiteto Souto Moura. Agora, alguém no seu perfeito juízo vai dizer aos turistas que venham nos cruzeiros para virem ver o espólio desses arquitetos, quando, por exemplo, a Casa de Chá da Boa Nova está destruída, quando, por exemplo, a piscina da Quinta da Conceição está fechada. Ninguém no seu perfeito juízo faz isto e, portanto, é preciso que a Câmara, e isto é trabalho da Câmara, é a Câmara que tem de fazer isso, e é isso que a Câmara não faz. Depois, por outro lado, é necessário criar animação em Matosinhos, para permitir que os turistas, e não só os turistas, vão de novo jantar e almoçar a Matosinhos. Repare, se você amanhã for fazer um jantar com amigos seus, que depois queiram ir continuar para além do jantar a divertir-se, não venham jantar a Matosinhos, vão jantar ao Porto, porque a diversão está no Porto e, portanto, vão logo diretamente para lá. Mas que animação, o que é que surge? Que sugestões é que teria? É necessário criar, em primeiro lugar, é necessário reabilitar toda a zona que já foi a zona central de Matosinhos e que hoje está profundamente degradada. A aposta da Câmara de Matosinhos nos últimos anos foi a da especulação imobiliária e hoje isso já não é possível. Foi uma má aposta à data e hoje é uma péssima aposta se continuarem a apostar nisso. Hoje é necessário apostar na reabilitação urbana, na reabilitação do casco urbano de Matosinhos e de Lessa da Palmeira, por exemplo, também, porque isto não é um problema só de Matosinhos Freguesia, é um problema de todo o concelho, mas especificamente daquelas que são as montras do concelho, Matosinhos e Lessa da Palmeira. É necessário atrair novos investidores para essa área, é necessário melhorar o serviço e criar as condições para que se melhore o serviço que é prestado, o que manifestamente colide com a ideia de uns barracos montados à porta dos restaurantes, que nem os próprios proprietários dos restaurantes aceitam bem. Muitos deles me dizem que estão ali porque são obrigados a aderir àquela iniciativa. E, portanto, é necessário toda essa aposta e depois, em paralelo com isso, criar condições para que haja animação, quer na zona, quer interior, quer na rua, para atrair as pessoas, para que as pessoas venham a Matosinhos também para se divertir. Muito bem, umas vincadas essas ideias. Qual é que considera que será o seu maior opositor nesta candidatura? O meu maior opositor nesta candidatura são os problemas que afetam Matosinhos e os matosinhenses. Eu não me candidato contra ninguém. Candidato-me contra um estado de coisas que manifestamente considero errado e candidato-me principalmente para preparar Matosinhos para novos embates e novos desafios que o futuro nos vai colocar. Repare, nada será como antes em face da situação política, económica e social que o país atravessa. Vai ser necessário nos próximos tempos fazer mais com menos recursos. Vai ser necessário gerir de maneira diferente. Vai ser necessário gerir sem as mordomias a que os autarcas estão habituados, muitos deles, e em Matosinhos em particular, com 36 anos de domínio do Partido Socialista, eles habituaram-se a muitas mordomias. Portanto, o meu grande adversário vai ser vencer esses obstáculos, vai ser antever os desafios do futuro e vai ser preparar Matosinhos para os desafios do futuro. Desde já com um problema, que é o magno problema do concelho de Matosinhos, que não é exclusivo de Matosinhos, é um problema do país, que é o problema do desemprego. Tem soluções em vista ou alternativas de forma a revivar o tecido também empresarial de Matosinhos? Exatamente, é exatamente esse o caminho. Isto é, não vale a pena ter ilusões. Não é possível combater o desemprego através do emprego público. Isso não existe mais em Portugal. Foi uma receita que foi seguida há uns anos e que hoje não é possível de seguir.
Há, neste momento, a preocupação é em de preservar os empregos públicos que existem. Mas isso não combate o desemprego, isso quando muito evita que ele aumente. Para combater o desemprego, nós temos que ser capazes de atrair novos investidores ao Conselho e de reforçar o papel dos atuais investidores do Conselho. E para isso nós temos que ser capazes de criar um conjunto de infraestruturas que hoje não existem em Matosinhos. Matosinhos tem muito boas infraestruturas do ponto de vista de ligações rodoviárias, aéreas, marítimas, é excelente. Agora, não tem um parque industrial, como há pouco lhe disse. Tem um tecido comercial que está perfeitamente abandonado. E o comércio é o principal empregador de Matosinhos. Quer o comércio de rua, que está perfeitamente condenado pela atual Câmara Municipal ao abandono, quer a restauração, como lhe disse. E cada vez que fecha um restaurante, perdem-se postos de trabalho. E, portanto, é preciso ter consciência disso. E é evidente que há uma crise no país e é evidente que a crise também se faz sentir na restauração. Mas se nós olharmos para os concelhos ao lado dos nossos, todos os dias abrem novos restaurantes, enquanto que em Matosinhos fecham restaurantes. Mas eu considero que é difícil estar tão próximo do Porto. Fica também complicado para Matosinhos brilhar? Ou tem a ideia que cabe também ao Presidente da Câmara conseguir atribuir esse brilho ao Conselho que dirige? É exatamente isso. Repare, há duas posturas em relação a isso. Matosinhos pode ter uma postura como aquela que tem tido até aqui, que é de costas voltadas para os concelhos vizinhos, orgulhosamente só no seu percurso, que é um percurso que só tem feito perder o Conselho. Repare, por exemplo, por causa da incapacidade das câmaras de Matosinhos e do Porto se entenderem, perderam-se milhões de euros de investimento para reabilitar a zona da circunvalação que divide os dois concelhos. Isto é um crime de lesa-majestade. Repare, há iniciativas no Porto que Matosinhos devia aproveitar até para se afirmar e para aproveitar melhor as suas potencialidades. Estou a pensar, por exemplo, nas corridas de automóveis da Boa Vista, estou a pensar, por exemplo, na queima das fitas. Ao invés de Matosinhos se aproveitar dessa situação e colaborar até na organização de algumas dessas iniciativas, aquilo que a Câmara de Matosinhos tem feito é avançar com providências cautelares para tentar impedir a realização dessas iniciativas. Elas realizam-se na mesma e Matosinhos não ganha nada com isso. Só sofre os malefícios dessas iniciativas sem tirar benefício nenhum disso. Então, caso fosse Presidente da Câmara, voltaria a virar-se para a cidade do Porto e criar alguma harmonia entre as duas concepções? Não, eu creio que Matosinhos tem de se afirmar no seio da área metropolitana, o que significa, evidentemente, ter boas relações de vizinhança com o Porto, com a Maia, com Vila do Conde, com todos os concelhos da área metropolitana e, em particular, com estes, que são aqueles que são vizinhos de Matosinhos. Porque não faz sentido nenhum, as pessoas vivem em Matosinhos, trabalham no Porto, vão trabalhar à Maia, vão às compras a Matosinhos, portanto, quer dizer, isso não tem sentido nenhum, essa coisa de termos aqui umas fronteiras, isto é nosso e aqui ninguém mexe. Não é nada disso que se trata. Trata-se de criar as melhores condições para as populações viverem e serem felizes. É isso que todos nós queremos, queremos viver melhor e ser mais felizes. E essa é a obrigação das autarquias e dos autarcas, é de respeitarem esse direito à felicidade que todos nós temos e de criarem condições para que isso aconteça. Isso só é possível acontecer se os autarcas forem capazes de sentar à mesa, de conversar, de discutir os problemas e de procurar consensos. Agora, é fundamental que Matosinhos faça o seu trabalho de casa para não ser obrigado, quando se senta à mesa, como tem acontecido nos últimos tempos, a comer aquilo que os outros lhe deixam no prato, perdoa uma expressão. E porquê? Porque é evidente que se Matosinhos não tem um parque industrial, perde, obviamente, na atração de investimentos, por exemplo, para a Maia, porque tem não sei quantos parques industriais infraestruturados e que qualquer investidor lá pode ir ver e ver o que se passa. Se Matosinhos não tem a capacidade de gerar em si programas de animação que atraiam as pessoas, é evidente que Matosinhos não pode esperar ir buscar os turistas que venham nos aviões para aterram no aeroporto de Sá Carneiro e que evidentemente não venham a Matosinhos fazer nada hoje, vão para o Porto ou vão para Vila Nova de Gaia
Gaia, onde tenham coisas que os atraiam. Matosinhos tem de ser capaz de fazer esse seu trabalho de casa para depois se poder sentar à mesa com os demais concelhos numa posição de igualdade. Eu não quero Matosinhos de maneira nenhuma numa posição de subalternidade em relação aos outros concelhos. Para isso bastam estes 36 anos. Eu quero de facto Matosinhos a vencer no seio da área metropolitana. Vejo que coloca o dedo na ferida em várias circunstâncias e é isso que lhe ia perguntar a seguir. Considera que a prestação até agora da Câmara Municipal de Matosinhos tem deixado a desejar? Em muitas áreas tem deixado a desejar. Há falta de transparência? Falta de transparência é uma delas. Eu fiz várias denúncias, algumas delas ao Ministério Público, à Inspeção Tributária, de situações que reputo de muito pouco claras, de situações que reputo de passíveis de serem investigadas sob o ponto de vista legal. Dos ajustes diretos. Estou a falar de ajustes diretos, estou a falar de acordos feitos que não se compreendem, em que a outra parte, em vez de pagar à Câmara, paga a terceiros, coisas que são manifestamente incompreensíveis, que do meu ponto de vista podem ser suscetíveis de representar violação de lei e que por isso coloquei no local próprio, que é a Procuradoria-Geral da República, a quem fiz denúncias sobre essa matéria. Não conheço ainda os resultados do trabalho da Procuradoria, com certeza que estará a averiguar e a investigar o que se passa. Assim sendo, considera então que o PSD está preparado para ser uma alternativa depois de tantos anos da Câmara de Matosinhos estar sob o domínio do Partido Socialista? O PSD está preparado. O PSD está preparado por duas razões muito simples. O PSD começou a preparar-se há 3 anos. Há 3 anos atrás, logo a seguir às eleições autárquicas, o PSD de Matosinhos criou equipes de militantes e de independentes, de pessoas preocupadas com a situação de Matosinhos e principalmente preocupadas com o futuro de Matosinhos, que foram fazendo o levantamento das situações, foram conhecendo os problemas e foram procurando soluções e respostas para esses problemas. Como eu lhe disse há pouco, nós vamos ter no futuro que fazer mais com menos recursos. E por isso significa que temos que estar mais bem preparados para enfrentar esses problemas, esses desafios. Foi isso que o PSD fez ao longo destes 3 anos e que agora estamos, de alguma maneira, a colher os frutos desse trabalho, apresentando propostas sectoriais, setor a setor, discutindo com os responsáveis de cada um desses setores. Fizemos-lo ainda há bem pouco tempo na área do comércio, discutindo com a Associação Empresarial de Matosinhos, promovendo um fórum de debate sobre os problemas do comércio e apresentando, a semana passada, um plano de medidas para apoio ao comércio tradicional de Matosinhos. Vamos prosseguir à razão de 2 por mês com esses fóruns sobre diferentes temas, vamos apresentando as nossas propostas e as nossas soluções e vamos fazê-lo desta forma faseada porque queremos discutir com as pessoas, queremos apresentar aos seus destinatários, aos principais interessados de cada setor, essas medidas e essas propostas. Portanto, isto é, temos as ideias, temos as propostas e temos principalmente um conjunto de gente muito competente, muito capaz, com provas dadas nas suas profissões, pessoas que têm a sua profissão, as suas experiências profissionais fora da política, mas que têm também experiência política, que é importante, evidentemente, e que têm principalmente uma enorme vontade de servir o Concelho de Matosinhos e de ser úteis à sua terra e aos seus vizinhos. Muito bem. Passando também, voltando um bocadinho atrás à questão dos opositores, perante algumas das iniciativas do que tem sido divulgado, nomeadamente o caso de Guilherme Aguiar, António Parada ou Narciso Miranda, há algum que faça tremer a sua candidatura? Rigorosamente nenhum. Como lhe digo, a minha candidatura não é contra nenhum candidato. A minha candidatura é contra um status quo que está instalado há 36 anos em Matosinhos e é uma candidatura que está no terreno contra os problemas do Concelho e com vista a encontrar as soluções para esses problemas e a preparar o Concelho para o futuro. É-me completamente indiferente quem são os outros candidatos, é-me completamente indiferente quais são as suas motivações. Espero que concorram
que quem venha a concorrer, concorra para servir Matosinhos e não para manter mordomias ou privilégios, e gostaria, evidentemente, de ver os outros candidatos, sejam eles quem forem, a discutir os problemas do Conselho e não a discutir o lugar A ou B, e principalmente que o fizessem com elevação. Matosinhos já foi enxovalhado demasiado por problemas internos do Partido Socialista. Espero que o futuro não seja tão negro a esse ponto. Mas a população de Matosinhos tem estado atenta esses momentos difíceis que se têm vivido na Câmara e que se refletem neles? Não sei, isso só a população dirá. Eu creio que sim, creio que ninguém gosta de ver o nome da sua terra enxovalhado por discussões de lana caprina e disputas de poleiros entre os diferentes galos do galinheiro. Isso ninguém gosta. Agora, eu acho que o que a população de Matosinhos quer é que os candidatos se disponham a conversar com a população, a conhecer os seus problemas, a ouvir as suas opiniões e os seus lamentos e possam discutir com eles soluções para esses problemas. Acho que isso que é o que a população de Matosinhos, é o que todos nós queremos. Evidentemente que estas disputas internas, estas guerras internas, com agressões, com insultos, com tudo isso, é evidente que isto tem uma consequência inevitável, que é afastar as pessoas cada vez mais da vida política, quando hoje, mais do que nunca, é necessário que os cidadãos sejam chamados a participar nas decisões que mexem com o seu dia-a-dia e com os seus direitos. Perante essas afirmações, do que é que se orgulha mais enquanto político, numa altura exatamente que disse que os cidadãos parecem ter perdido alguma da fé no poder político? Olha, orgulho-me de várias coisas. Orgulho-me de, por exemplo, ter sido eu que, enquanto deputado do PSD, denunciei na Assembleia da República, por diversas vezes, a situação imoral e ilegal que se vivia em Felgueiras, sob a presidência da doutora Fátima Felgueiras, na Câmara Municipal. Orgulho-me de, enquanto membro da Direção Nacional do PSD, ter contribuído com o meu voto e com a minha ação para o veto que a Direção Nacional do PSD fez a candidatos a autarcas como o Major Valentim Loureiro ou o Dr. Isaltino Moraes, que eram presidentes de Câmara eleitos pelo PSD e que o PSD rejeitou como candidatos por considerar que não estavam reunidas as condições do ponto de vista ético para que eles fossem candidatos do PSD. Eu orgulho-me muito dessa decisão, porque foi talvez a decisão mais corajosa que até hoje foi tomada por um partido político. Foi a decisão de saber que íamos perder duas câmaras importantes, mas que mais importante do que a aritmética eleitoral era a coragem de ser transparente e de ser eticamente responsável perante os cidadãos. E o PSD fez isso com muita coragem, e de facto perdemos essas câmaras, mas ganhamos a face perante os portugueses. Orgulho-me também muito do que fiz como presidente de junta de freguesia, quando tinha 24 anos. Foi uma coisa que me deu muito gozo fazer e foi uma coisa que me ensinou muito, que me permitiu conhecer de perto os problemas das pessoas, problemas que nós às vezes pensamos que não existem nas grandes cidades, mas que existem, estão lá. E hoje, mais do que nunca, infelizmente, estão problemas de pobreza, problemas de exclusão social, e o saber que às vezes, com muito pouca coisa, se conseguem resolver muitos desses problemas. Foi das coisas que me deu gozo, é das coisas que me orgulho de fazer, como me deu muito gozo, como lhe digo, ser deputado durante 4 anos, deu muito gozo. Depois não me deu mais. Eu fui deputado durante 6 anos, 4 anos com o professor Marcelo Rebelo de Sousa como líder do partido, primeiro com o Dr. Fernando Nogueira, depois com o Marcelo Rebelo de Sousa e depois com Durão Barroso 2 anos. Confesso que os últimos 2 anos não me deu gozo nenhum de ser deputado. Os primeiros 4, sim. Porquê que não lhe deu gozo nenhum? Porque me senti completamente inútil. Por razões que têm a ver com a própria estratégia que o partido seguiu, eu senti-me muito pouco útil nesses 2 anos. Mas deu muito gosto também, por exemplo, fazer outra coisa com quem fui assessor do professor Vieira de Carvalho, presidente da Câmara Municipal da Maia, infelizmente falecido, com quem aprendi muito, com quem aprendi a perceber a importância da relação que ele foi capaz de estabelecer com os cidadãos da Maia, mas principalmente
com o respeito que ele tinha por todos e cada um dos maiatos, do mais humilde ao mais importante. Portanto, considero-me um homem muito feliz porque tenho feito coisas de que gosto muito e tenho feito coisas de que me orgulho e gosto muito também da minha profissão da advocacia. Mesmo para terminar, temos já mesmo pouco tempo de programa, só precisava que me desse uma opinião. Como é que acha que os portugueses vão votar em 2013? Mesmo para terminar, em poucas palavras. Eu acho que os portugueses vão votar, como sempre têm feito, de acordo com aquilo que consideram ser o seu interesse e aquilo que consideram que é necessário para o país e para a sua terra. No caso vertente, eu acho que os portugueses vão votar, e espero que o façam, no caso de Matosinhos, os matosinhenses vão votar, vão aproveitar a oportunidade que têm de mudar o rumo das coisas. 36 anos é muito tempo, para, como diz a canção, para permanecer tudo igual. É necessário mudar em Matosinhos e eu creio que os matosinhenses não vão desperdiçar essa oportunidade. Muito bem, é com estas palavras que concluímos este programa. Para a semana voltamos com outro convidado. Boa noite.